Oi, gente, a gente está aqui no Papo Bom, com gente boa. Primeiramente, feliz ano novo, estamos começando uma nova etapa. Eu espero que todos vocês tenham uma etapa maravilhosa esse ano de 2017. Hoje o assunto que a gente vai abordar é sobre saúde. Eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Sérgio Teixeira, que é homeopata e ortomolecular. Obrigada pela presença, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. E eu acho, Sérgio, eu não tenho muito conhecimento, mas eu percebo que a alopatia é voltada mais para a doença, enquanto a homeopatia ortomolecular é voltada mais abordando a questão de saúde. O que você acha disso? Ambas visam saúde, né? Porque apenas de forma diferente. Uma, como a alopatia, ela vai atacar diretamente o sintoma e muitas vezes ela é importante. Às vezes muitas vidas já foram salvas, milhões de vidas foram salvas pelos antibióticos, por exemplo. Você pode negar o valor da alopatia. Mas a homeopatia tem uma ação mais profunda. A homeopatia ela atua sobre a doença, devolve a saúde para as pessoas, procurando a causa daquela doença de maneira a ajudar o organismo a se recuperar por ele mesmo. É diferente da alopatia que, de uma certa forma, substitui a defesa do organismo por uma defesa artificial. Na alopatia não, ela procura ativar as defesas do organismo para fazer o organismo se defender. Você, quando vai fazer um diagnóstico, você vê a pessoa num todo. Você não olha só os sintomas, né, Sérgio? Com certeza. Você busca saber o que está acontecendo até emocionalmente, o tipo de alimentação, né? Até mesmo como clínico geral, eu olho o conjunto da obra, né? O conjunto daquela pessoa, sobre todos os aspectos, como é que ela pensa, como é que ela mora, como é que ela come, o que é que ela faz, porque isso tudo tem a ver. A alimentação errada, por exemplo, é responsável por 80% das chamadas doenças autoimunes, desde a caspa até a psoríase, a artrite reumatoide, o lúpus e até mesmo o câncer. Até artrite reumatoide? Com certeza. As pessoas que comem muito pão e muitos derivados de milho têm alta tendência à artrite reumatoide. Nossa, porque a gente vê muitas vezes a pessoa falando, é devido à idade, isso é um Não, resultado da idade. eu sempre digo, idade velhice é doença, idade é experiência. A doença ela vem em qualquer idade, não tem nada a ver. Mas a doença ela é provocada por vários fatores. Um deles é a alimentação errada, né? Então, quando a gente trata do ponto de vista clínico, que envolve aquilo que a gente chama de medicina holística, você vê todos os departamentos da pessoa, toda a maneira como ela existe para poder corrigir, para balancear. Então, é nesse caso que entra a medicina ortomolecular. A medicina ortomolecular reúne as observações da homeopatia e da alopatia. Ela fornece aquilo que está faltando e tira aquilo que está em excesso. A homeopatia é, por natureza, uma forma de limpar o organismo, de tirar do organismo aquilo que entrou em excesso, como substâncias tóxicas que a gente respira, agrotóxicos que a gente bebe, come e respira o dia inteiro, né? A gente está sempre mergulhado na química. E aí você tem consequências que, infelizmente, hoje as pessoas não sabem, os médicos não são alertados, porque até mesmo a cadeira de toxicologia na Faculdade de Medicina ela é praticamente desprezada. No mundo que você tem tanta química em volta de você, você tem 15 dias de toxicologia. Só? A homeopatia é, por excelência, uma forma de toxicologia avançadíssima, onde você detecta milhares de substâncias que estão fazendo mal às pessoas e elimina do organismo. Mas assim, Sérgio, como é que você vê a medicina hoje? Porque você é tipo aquele médico de família, que você quer saber o estado da pessoa. E a gente percebe que hoje o médico está muito assim, passando remédio. Já aconteceu comigo de eu ir no médico, falei, olha, eu tô com uma questão no joelho, e ele já me passou um remédio, ele nem perguntou qual o joelho, se o esquerdo ou se o direito, entendeu? É um absurdo isso. Eu rasguei e falei, olha, só me desculpe, o senhor nem me perguntou qual é o joelho, entendeu? O que aconteceu que o joelho está assim, né? Uma pessoa que chega no médico, está com pressão alta, e ele não pergunta nem o que aconteceu com ela para ela estar com pressão alta. Ela pode ter tido um aborrecimento, pode ter perdido a mãe, pode ter perdido um filho, pode estar sofrendo alguma coisa e a pressão subiu. Ou ela comeu um bacalhau bem salgado, a pressão subiu, né? Não, o médico declara, não, você é hipertensa e você vai tomar esse remédio o resto da vida. Você não vai ao médico para ficar curado, vai ao médico para saber qual é a sua doença e qual o remédio que você vai tomar para sempre. Sim. Isso não é a medicina. Essa medicina ela é muito superficial. Sim. Né?
quando eu estudei medicina, os professores diziam: a medicina é a arte de curar, não é a arte de remediar. É a arte de saber, descobrir qual é a causa da doença, eliminar aquela causa para a pessoa ficar curada. Hoje a palavra cura é uma verdadeira heresia. Os médicos, quase todos os médicos saem da faculdade hoje dizendo: nada tem cura, tudo tem remédio. É perfeito isso. Falam isso. Então você fica, o médico se torna um revendedor de laboratório, né? Sim. E no final das contas se comprova que muitas vezes o remédio é altamente nocivo. Pode matar até. Como aconteceu agora há pouco tempo atrás, uns 2 anos, com os remédios para colesterol, que foram receitados durante 50 anos e hoje estão sendo abandonados, porque o colesterol está altamente abençoado, absolvido de todas as acusações. Uhum. Olha, eu nem sabia disso. Me diz uma coisa, Sérgio, você tem um aparelho que mede a bioenergia, é isso que a gente fala? A gente tem um aparelho de biorressonância Como é que é isso? que permite perguntar diretamente ao corpo, através das variações de um ponteiro, quais são as coisas que podem levar ao diagnóstico. Você pode checar o diagnóstico com homeopatia e pode saber qual é a dosagem dos remédios que você vai dar e se o corpo deseja aqueles remédios, se está com falta de determinada substância no organismo. Então, quando eu receito, eu não faço como alguns médicos fazem, principalmente ortomoleculares, que se dizem ortomoleculares, na verdade não é bem isso. Eles já puxam no computador uma fórmula pronta, que eu chamo de receita de bolo, e eles dão para todas as pessoas. E aí elas vão gastar mais de R$1.000 em vitaminas e minerais. Uma forma de manipulação, né? Isso não é exatamente medicina. Eu testo com esse meu equipamento, que é um equipamento alemão, todas as coisas que eu quero dar para a pessoa, eu pergunto ao corpo dela se é aquilo mesmo, qual é a dose. Então, quando eu receito, é uma fórmula altamente, muito mais simplificada, muito mais barata e altamente eficiente, que o corpo da pessoa aprovou. Uhum. E você, o Sérgio tem uma coisa super legal, ele me deu até, eu já conheço o Sérgio, eu dou aula já há alguns anos para a esposa dele de personal, e o Sérgio tem uma coisa super legal, você tem alguns livros, você escreveu, se não me engano, mais de 20 livros, eu trouxe né? aqui 2. Uhum. Esse é a Harmonia do Ser Humano, Uhum. que é sobre a medicina holística, né? Esse livro busca justamente mostrar todas as formas de medicina alternativa, não só para as pessoas, mas para os próprios médicos saberem, terem noção da importância dessas formas de medicina que surgiram durante todas as épocas, desde a mais remota antiguidade até hoje, né? Mas você tem muitas aplicações de substâncias, de métodos, de várias maneiras, de terapias, inclusive psicológicas, né? E também tem uma outra parte onde você tem todos os 92 elementos da natureza e o que eles fazem no corpo humano. Então você tem uma visão da medicina completamente diferente, né? Esse outro aqui... Que esse você me deu, fico super honrada, que ele é ótimo e dá um monte de dica pra gente. Esse é o Manual de Sobrevivência do Ser Humano. E tem uma linguagem super fácil, gente. Esse livro é um livro que, como diz aqui, se tivesse sido escrito há 100 anos, certamente ostentaria o pomposo título de Almanaque da Saúde. Ele disse, da mesma forma, seria reeditado todo ano, porque é um padrão de referência em termos de informação atualizada sobre tudo que favorece ou prejudica o ser humano, desde como se alimentar adequadamente, que é ótimo, até o aquecimento global, que é péssimo. Do que a gente morre, por que envelhecemos, quais são como é que você vai manter a sua casa de uma forma saudável, porque na sua própria casa você pode ter situações altamente nocivas, né? Produtos químicos, principalmente os produtos de limpeza, contendo amoníaco, como Veja e outros, são responsáveis por maior parte das alergias respiratórias das crianças e das pessoas de modo geral. Então você usa aquele produto e está sempre no alergista, tomando remédio, tomando cortisona e tudo mais, mas não tira porque ninguém diz para você que aquilo ali é que está causando a sua doença, né? Alguns alimentos, como os derivados de leite, por exemplo, são hoje altamente condenados porque podem causar câncer de mama. Desde 2009 na Inglaterra, a incidência de câncer de mama caiu de 70% para 20% quando eles reduziram os laticínios. Porque contém no leite da vaca e no queijo um hormônio que a vaca produz e causa câncer de mama nas mulheres. Pode ter até um site que a pessoa pode abrir, chamado O Leite que Mata as Mulheres, que conta essa descoberta. Foi em 2009
E nesse período de apenas 7 anos, houve uma transformação muito grande na saúde das pessoas na Inglaterra. É porque a gente precisa mudar o paradigma. As carnes embutidas, por exemplo, as carnes embutidas, elas têm conservantes que desencadeiam câncer de intestino. Elas vão produzir pólipos no intestino que se transformam em câncer. Os peixes, certos peixes que estão vindo do mar cheios de mercúrio, como a garopa, a anchova, o atum, o cação e a tilápia, são responsáveis por vários tipos de doenças, inclusive o herpes genital. E assim vai. Se as pessoas não tiverem, o médico não alertar as pessoas para essas coisas, fica por isso mesmo. Felizmente as pessoas estão adquirindo uma consciência bem maior hoje em dia e querendo saber, né? Uhum. E assim como você está divulgando isso, muitas pessoas estão fazendo isso. O doutor Laí Ribeiro, por exemplo. Você E faz até falando do protetor solar. Coisas interessantíssimas que ele descobre, né? Uhum. Então vale a pena a gente prestar atenção nisso, né? A vida, afinal de contas, é para ser vivida com saúde, com bem-estar, com alegria, e não tratando de doença, tomando remédio. Chegam pessoas no meu consultório tomando 25 remédios. Eu vou tirando um por um até ficar ao mínimo necessário, às vezes nenhum. Entendi. Sérgio, eu vou te agradecer. Normalmente eu peço assim uma mensagem para as pessoas que assistem o canal. Agora a mensagem é com você. Que mensagem você quer passar para elas? A minha mensagem é que as pessoas nunca lutem contra a doença, mas lutem a favor da saúde. Nunca lutem contra nada de negativo, mas sempre a favor de tudo que é positivo, agradável, gratificante, porque quando você luta contra o que é ruim, você perde sempre. É aquela velha história, se reclamar, piora. Então é muito importante agradecer a Deus pela saúde, pelas coisas boas que a vida oferece, procurar realizar os seus sonhos, principalmente, porque é isso que você vem fazer no mundo, né? E não trocar os seus sonhos por obrigações, deveres e cobranças que você vai cumprir todo dia, que não vão levar você a coisa nenhuma, vão levar você a um grande vazio. Obrigada, gente.